Olá, amigos e irmãos, muito boa tarde, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Andrade, estamos começando o programa Sala de Oração, o programa que o seu próprio nome já traz a sua razão de ser e de existir, que é falar sobre a oração e a importância da mesma na vida do crente. Se você procurar em qualquer lugar, você vai encontrar pessoas falando sobre a necessidade de orar. Hoje pela manhã estive com o pastor Wander aqui e tocamos desse tema porque esse é um dos pontos que faz uma igreja ser uma igreja saudável, uma igreja que cresce, uma igreja madura, firme, é que ali tem implantado a oração. Não é um momento, não é um dia, não. A igreja ora, uma igreja que busca ter uma vida de oração, os membros buscam ter isso, os líderes buscam ter isso, e sem oração estamos somente entre mãos humanas, essa é a verdade. A oração, ela avoca, ela invoca, ela traz a presença do Espírito Santo de Deus, e sem isso só temos as capacitações que são humanas. Uns conseguem desenvolver um projeto aqui, outra coisa ali. Agora, com a presença da oração, há também a presença de Deus. Com a presença de Deus, há um direcionar que só Deus pode dar e nos entregar. Então, dedique-se também à oração. Tira um tempo do seu dia, talvez você não conseguiu fazer isso ainda hoje, mas tira um momento do seu dia, meia hora, uma hora, uns 50 minutos, que você puder, que você conseguir, para fazer isso, para ter o seu tempo com Deus em oração. Isso vai ser uma grande bênção. Talvez seja complicado por causa de uma correria, alguma coisa que tenha para fazer. Tira um tempo. Não quero aqui especificar, até sugerir alguns momentos aqui, mas de repente você não tem todo esse tempo, mas tira um tempo do seu dia para você poder fazer isso, porque vai ser bênção de Deus para você, tá certo? Eu quero já começar o programa de hoje lendo aqui uma frase de oração para a gente começar no dia de hoje. Depois eu vou ler aqui um manualzinho de como você pode distribuir o seu tempo de oração para tentar te abençoar e te fortalecer aí onde você está, tá certo? Primeira frase do dia de hoje. A oração é a mais sólida e indestrutível base de todas as obras. A oração é a mais sólida e indestrutível base de todas as obras. Isso é de São Pio, que é um padre franciscano. Pensa comigo nessa frase. Pessoas estão fundamentando coisas e situações, criando as suas próprias bases, mas essas bases não são a oração. E aí estão fadados ao fracasso, fundamentados em vento, e isso é muito perigoso. Você precisa, junto comigo, nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus empreendimentos,
Colocar como base de tudo isso a oração. Se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido. Coloque como a base de tudo que você faz a oração. Essa é a história de Neemias, essa é a história de Paulo, essa é a história de Moisés, essa é a história de grandes homens de Deus que tiveram uma conversa com Deus, que falaram com o Senhor, que tiveram o seu tempo ali aos pés do Senhor e aí por isso foram bem-sucedidos nos seus projetos. Quando você olha para a vida de Josué também, aquele grande homem de Deus, você vê Deus falando com ele, isso é oração, ele falando com Deus, isso é oração. Ele tem o seu tempo ali com Deus e aí você sabe o desfecho da história, ele é bem sucedido naquilo que ele faz, ele tem sucesso naquilo que ele faz, ele consegue vencer as muralhas, ele consegue colocar o povo na terra prometida, tudo acontece a partir disso. Porque muitas vezes os nossos planos não dão certo, mesmo tendo empenho, dedicação e etc, etc, etc. É por conta da inexistência da oração. É por conta da falta da oração. A oração não é um complemento ao nosso projeto. Esse projeto aqui está bom, deixa eu orar junto com ele. Não. A oração é o fundamento para esse projeto. Toda casa que não tem uma boa fundação está fadada também ao fracasso. Está fadada à ruína, a ruir e a cair. Então, coloque esse fundamento essencial em todos os seus projetos, de ordem particular, de ordem ministerial, de ordem profissional. Coloque esse fundamento, passe a orar, ore. E aí você vai ver esses projetos sendo bem fundamentados todos os dias, e o Senhor vai ser glorificado também com isso. Comentei aqui agora há pouco que eu queria passar para vocês hoje um manualzinho, né, uma receitinha de bolo para você distribuir o seu tempo de oração. Porque um problema que a gente encontra é que quando a gente às vezes chega para orar, não sabemos como começar ou por onde começar. Tem pessoas que começam de um jeito, outros começam de outro. Eu até fiz umas notas aqui outro dia sobre pelo que orar, fiz um cronograma de oração para mim, onde pelas segundas-feiras eu oro pela vida pessoal e família, terças-feiras pelos missionários, quarta-feira pelo ministério, quinta-feira pelos GEMES, as famílias da igreja e as famílias dos GEMES e pela igreja, sexta-feira pelo futuro, pelas coisas que estão para frente. Além de você incluir situações como essa no seu cotidiano de oração, você pode colocar um dia você orar por uma situação, outro dia por outro, é interessante que você faça sempre uma expansão do seu tempo de oração. Orei pela família hoje, ok, mas inclui mais alguma outra coisa. Claro, toda oração segue os moldes lá de Mateus capítulo 6, onde Jesus está ensinando ali um modelo de oração, então a oração precisa conter adoração a Deus, a oração precisa conter confissão de pecados, a oração precisa conter pedido de perdão, a oração precisa conter petições, a oração precisa reconhecer a santidade e a grandeza de Deus, tudo isso tem que ter na oração. É interessante que você introduza essas coisas já no começo do seu tempo de oração, que você já vá falando com Deus sobre isso, reconhecendo a soberania dele, reconhecendo a grandeza dele, se colocando diante dele, reconhecendo as suas dificuldades, as suas lutas, as suas fraquezas, e você vá trazendo isso, porque isso já vai dando para você um nível de quebrantamento muito interessante enquanto você ora. Porque se você já vai pedindo perdão para Deus pelos teus pecados, pelas tuas falhas, vai mostrando a sua necessidade e vai exaltando a Deus, porque Ele é o teu socorro nesse momento, Ele é o teu ajudador, enfim, Ele é o teu Senhor. E isso vai trazendo já para a oração um ambiente interessante para o seu interior. Então faça isso. Não é errado nós pedirmos, a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á. Então nós temos que pedir, nós temos que colocar as nossas necessidades diante de Deus. Nós temos que também interceder, precisamos fazer intercessões enquanto oramos, escolher situações, pessoas, projetos, sermos intercessores, todos os dias orarmos por alguém, abençoarmos alguém, fazermos isso. E aí outro dia estava não me lembro se era no Instagram ou na outra rede social, e apareceu aqui uma lista, né, uma listinha com como dividir um tempo de oração, e eu achei interessante, e quero compartilhar com vocês. Jeito infalível para orar 1 hora todos os dias. É a temática aqui desse tópico. Aí que o rapaz está dizendo o seguinte. Número 1, comece com adoração. 5 minutos. Louve e adore a Deus. Comece adorando ao Senhor. Quando eu estou num lugar um pouco mais reservado, assim, em casa, sozinho, ou em algum ambiente que eu consiga fazer isso, eu sempre coloco também um louvor de fundo, porque isso também nos leva a entrar nesse clima de oração, de adoração, de engrandecer a Deus.
você vai acompanhando aquela canção, o ritmo dela, o que ela fala, isso vai te levando para mais perto de Deus. Aí você precisa também se concentrar naquilo que você vai colocar para ouvir enquanto está orando, para também não te dispersar. Dependendo daquilo que você coloca, dispersa a sua mente, leva para uma outra coisa, para um outro pensamento. Então, coloca uma música bem de adoração a Deus mesmo, ou coloca um fundo musical que tenha a ver, né, Léo? Colocar um fundo musical que tenha a ver com aquele momento, para você poder se concentrar para orar, se concentrar para se colocar diante de Deus. Segunda coisa que ele diz aqui, faça um tempo de confissão. Confesse a Deus os seus pecados. Mas, pastor, Deus já sabe, independente disso, precisamos confessar a Deus nossos pecados, pedir perdão para Deus. Foi isso que Davi fez, é isso que Tiago nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos mostra, que nós devemos confessar os nossos pecados. Então tire um tempo. Todo pecado tem nome, todo pecado tem nome. Então que você dê nome aos seus pecados diante de Deus. Não faça aquela leitura genérica, estou indo mal, Senhor, com o meu olhar. Não, dê o nome daquilo que você está vendo. Não, estou indo mal no meu falar. Não, dê o nome. Pode ser mentira, pode ser fofoca, pode ser dissensão, pode ser um monte de coisa. Dê nome, confesse, tire um tempo para falar com Deus sobre aquilo que você tem enfrentado de dificuldade, de luta no campo do pecado. A terceira coisa que ele diz aqui é sobre agradecimento. Expresse gratidão. Olha para a tua vida, olha para as coisas que Deus tem feito, olha para as oportunidades que Deus tem te dado. Seja grato, meu amigo. Seja grato e agradeça a Deus. Durante a sua oração, olhe para a tua família, olhe para as coisas que você tem. Às vezes, até no meio da tribulação, você precisa agradecer a Deus, engrandecer a Ele nesse sentido. Pô, quantas vezes já não vi, chegando no hospital, a pessoa lá, internada, enfrentando uma dificuldade, e aí no meio da nossa conversa, ela diz, não, pastor, mas eu quero agradecer tanto a Deus, quero louvar tanto a Deus. Mas eu pergunto, mas por quê? Ela fala, não, porque aqui eu estou sendo tão bem cuidado, apareceu tal pessoa, tem um médico que vem sempre aqui e me cuida de mim com carinho, tem um enfermeiro que me ajuda, tem pessoas, enfim, em todo o tempo cabe agradecimento. Enquanto você estiver orando, tenha uma oração que seja uma oração concentrada. Olhe para a sua vida, olhe para onde Deus tem te levado, olha que vento tem soprado sobre você e você vai ter motivos e razões suficientes para agradecer. Número 4 da listagem aqui. Intercessão por famílias e amigos, ore por eles. Ore pela tua família, talvez tenha gente que não é liberta ainda, gente que está presa ainda num pecado, num comportamento, gente sem salvação. Ore pelos seus amigos, para que Deus faça a mesma coisa sobre eles. Ore por aqueles que estão perdidos, ore por aqueles que estão firmes na fé, ore pelos seus familiares, pelos seus parentes, ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Isso vai ser bênção de Deus para a sua vida. E eu sei, você sabe, quando nós estamos orando pelas pessoas, parece que elas se aproximam ainda mais de nós. Então tenha esse tempo de intercessão pela sua família. Quinto ponto aqui daquilo que ele nos diz. Intercessão pela igreja e pelos líderes. Ore pela igreja. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Que você interceda pela igreja no geral. E a igreja no geral, ela é frequentada por pessoas que a gente chama aqui de multidão, né? As pessoas que vêm da comunidade, vêm das ruas ao redor, as pessoas que estão frequentando um culto, vêm um dia, aí falta 2, depois vem de novo. É a multidão que seguia Jesus, é a multidão que sempre está em torno do cristianismo, da fé de Cristo, da igreja. Nós temos multidões, então, frequentando os cultos. Nós temos pessoas congregadas, que são pessoas que elas até gostam da igreja, elas gostam de ouvir uma mensagem, elas gostam do louvor, elas às vezes têm afeição por um ministro, por um pregador, gostam do pastor, e às vezes elas se aproximam e começam a frequentar. Nós temos essas pessoas. E nós temos também os membros da igreja, as pessoas que estão aqui conosco com um compromisso firmado, estão cotidianamente na igreja, estão sempre desenvolvendo seus ministérios, vivendo a vida. E esses 3 grupos de pessoas possuem necessidades diferentes. Possuem necessidades que não são as mesmas. A multidão precisa de muita coisa que o congregado às vezes não precisa e que o discípulo, o membro da igreja não precisa. Então, separe esses grupos enquanto você for orar. Muito provavelmente a multidão precisa de graça de Deus, de libertação, de perdão de pecados. Os congregados também, todos nós, melhor dizendo, mas às vezes há situações que são mais necessárias para aqueles que já estão frequentando a igreja, que já estão vindo conosco há alguns meses, começando a entender as bases da fé. Olhe para que Deus fortaleça essas pessoas. Olhe para que elas tenham perseverança, olhe para que elas consigam vencer
as tentações, abandonar o mundo de uma vez por todas. E aí você tem os membros da igreja, que estão enfrentando ferozmente Satanás, lutas na família, lutas em casa, lutas para servir a Deus. Ore por isso. Então olhe para a igreja no âmbito geral, quando você for orar, mas seja também específico nessas situações. Ore pelos ministérios, né? Nós temos muitos ministérios, pessoas trabalhando, ore por essas pessoas, ore por essas situações. Ore também pelos líderes. Ore pelos líderes, quanto é necessário orações pela liderança, quanto nós precisamos disso. De líderes que estejam cobertos com intercessão, líderes que estejam cobertos com oração, para que eles possam tomar decisões mais sábias, para que eles possam fazer a coisa acontecer, para que eles possam vingar, para que eles possam, enfim, dar certo, o ministério possa se desenvolver. E você precisa, então, orar por essas situações. Lembra da igreja, desses 3 campos que eu disse e outros que Deus te revelar e te mostrar. Lembra dos líderes, dos pastores, do pastor da igreja local, no nosso caso aqui o pastor Joel Estebanato. Lembra das pessoas que estão abaixo dele também, ministério eclesiástico, ministério pastoral, líderes de grupos pequenos. No nosso caso, vai lembrando das lideranças e vai intercedendo. Isso você vai dispor de um tempo abençoado ali. 6º ponto que ele traz aqui para a gente, intercessão pelo mundo, ore pelas nações. E eu chamaria isso aqui de oração missionária. Ore pelos missionários que nós temos aqui, locais que você conhece, pessoas que estão em outros lugares. Ore também pelas nações. Ore pelas nações. Você conhece a realidade do Oriente Médio, a dificuldade do Evangelho entrar ali. Ore pelas nações. Ore para que ali uma porta seja aberta, ore para que ali uma situação aconteça. Olha para a Ásia, quanto também dificuldade nós temos lá. Olha para alguns lugares da Europa que a dificuldade não é de perseguição religiosa, mas de esfriamento de fé, de corações endurecidos para a fé em Cristo. Então ore pelas nações, escolha nações. Eu sempre faço isso. Quem me conhece sabe, eu sou intercessor do Haiti, eu sou intercessor do Nepal, eu sou intercessor de amigos que estão trabalhando em lugares específicos, mas de países de oração eu intercedo por esses dois sempre, 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 sempre. Pelos missionários que estão ali, pelas pessoas que estão exercendo seus ministérios ali. E você também pode escolher. Peça para que Deus te mostre um país, uma nação, para que você depois faça um mapa dele lá. Eu tenho na minha sala aqui no escritório um mapa daquela região, onde está Nepal, onde está aqueles outros países próximos de Filipinas. Tem outro país também ali perto que tem marcado, me fugiu aqui agora, mas onde nós temos trabalho missionário, eu também estou orando por esses irmãos e por aquelas nações. Então, ore pelas nações, olha o que está acontecendo lá em Israel, toda aquela região do Oriente Médio ali, em uma situação complicada de conflito. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, com a Rússia, olha em Taiwan, pressão da China e diversos outros lugares do planeta, aqui pertinho de nós. Olha o Brasil, o que está acontecendo, olha a Argentina, enfim, Bolívia, perseguição religiosa ferrenha, olha aqui Venezuela, enfim, escolha nações, escolha países e seja um intercessor. E seja um intercessor. Se você tirar esse momento, você vai ver como isso vai acrescentar para a sua vida. Pegue nome de missionários, pegue situações, pastor, não conheço situações, abre no seu celular aí, site da Portas Abertas, lá você tem um panorama gigantesco daquilo que está acontecendo no campo missionário no mundo inteiro, no mundo inteiro. Lá tem números, estatísticas, situações de países, nações fechadas, países mais perseguidos, enfim. Lá você vai ter informação a rodo sobre o que orar e como orar. 7º ponto que ele diz aqui, leitura e meditação na palavra. Leia a Bíblia. Dentro desse seu tempo de oração, você pode. Eu gosto de citar os versículos que eu lembro de cabeça. Eu gosto de citar, Deus, a tua palavra está dizendo isso, e vou fazendo disso também a minha oração. Olha, tal versículo diz isso, olha, tal texto diz isso, olha, tal uma realidade da Bíblia diz isso. Eu gosto de citar isso, mas talvez também é interessante nessa sua 1 hora aí de oração, você deixar um texto bíblico aberto, fazer a leitura dele, fazer uma meditação nele, falar com Deus acerca dele. De repente você não está compreendendo, fala com o Espírito Santo, ele é o professor da Bíblia. Então faça isso, vai ser bênção de Deus para a sua vida. Ponto 8, 8º ponto aqui, silêncio e escuta, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Enquanto estamos orando, podemos muito bem, também durante um tempo, nos calarmos, para deixar o Espírito Santo ministrar a nossa cabeça. Mas aí você vai entrar, escuta o que eu estou te dizendo, você vai entrar numa batalha espiritual muito grande. Por quê? Porque começarão a vir pensamentos daquilo que aconteceu antes com você,
daquilo que vai acontecer durante o seu dia, das situações que estão se passando, e você tem que ir repreendendo isso e se concentrando em Deus, e ao mesmo tempo permitindo que o Espírito Santo coloque coisas na sua mente, coloque coisas no seu coração. Talvez ele insira situações para você orar mais, talvez ele te lembre de situações que você nem está pensando. Poxa, quantas vezes a gente não está orando por uma situação e não estamos nem lembrando de outra coisa, mas de repente vem à sua memória, vem à sua mente, vem ao seu coração uma pessoa, uma situação, alguém, e aí você passa a orar por aquilo. Então insira dentro do seu tempo de oração esse tempo de silêncio. Isso vai ser muito legal, vai ser muito bom para a sua vida. Petições pessoais. Apresente as suas necessidades. Esse é o ponto 9. Você precisa de coisas. Você precisa de coisas. Eu preciso de coisas. E a oração é esse tempo especial onde nós colocamos diante de Deus aquilo que a gente precisa. Necessidades, desejos, vontades, coisas que você sabe que não são para agora, mas que são para o futuro, coisas que você espera que aconteça, mas estão travadas, situações de saúde, e aí vai, meu irmão, e aí vai. E aí você pode aí dar asas à sua imaginação e tanta coisa que você tem para colocar diante de Deus. Use esse tempo de oração também para isso. Ponto 10 aqui do material. Renovação da mente. Peça sempre por renovação. Peça sempre para que Deus renove a sua mente. Para que Deus mude o teu jeito de pensar sobre coisas. Nós não podemos ser seres que não, de mente fechada ou de mente que não se renova. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, nossa mente tem que ser renovada todos os dias e a cada dia. Eu tenho que mudar o meu jeito de pensar sobre algo cotidianamente. Eu tenho que olhar para uma situação e pensar, é assim que Deus quer que eu pense? É assim que Deus quer que eu faça? E etc, etc, etc. Então peça para que Deus traga renovação na sua mente sempre, porque às vezes tem coisas que a gente não está conseguindo enxergar como o cristianismo enxerga. E eu posso pensar que eu estou certo. Eu posso pensar que não é assim mesmo que tem que ser. Mas se eu pedir para que o Espírito Santo me renove, ele me renova, porque ele me ouve e ele também me atende. Ponto 11 aqui dessa listinha. Receptividade ao Espírito Santo. Esteja aberto ao Espírito Santo. O que é isso, pastor? Exatamente, é um pouco daquilo que eu disse. É deixar que o Espírito Santo insira outra situação para você orar. Ah, não, já passei pela adoração, mas se é o Espírito Santo que está te conduzindo a adorar de novo, então adore. Eu já passei pela parte da intercessão, mas o Espírito Santo trouxe uma outra pessoa, então interceda. E esteja sempre aberto e ao vento do Espírito Santo enquanto você ora. Pô, Espírito Santo, eu estou aqui falando com ele está me dando línguas estranhas, então entre nas línguas estranhas. Viva aquele momento, mas deixe que o Espírito Santo conduza também aquele momento. E vai ser bênção para a sua vida sentir esse conduzir do Espírito Santo. É muito gostoso viver isso. Sentir essa orientação que o Espírito dá, essa direção que o Espírito dá, deixar ele trazer coisas à sua mente, à sua memória, isso é muito bom. E o ponto derradeiro aqui é, termine com um compromisso, conclusão e compromisso. Termine sempre as suas orações se comprometendo a Deus com coisas. Não é o voto do tolo, são situações que você está se firmando diante de Deus. Deus, olha, estou terminando esse tempo aqui e hoje eu quero ser mais perseverante nisso. Senhor, estou terminando esse tempo de oração aqui, terminando esse nosso tempo aqui junto, mas olha, ontem eu vacilei naquilo e hoje eu quero fechar com o Senhor aqui um trato de não vacilar naquilo. Pô, tem passado esse pensamento na minha cabeça, Senhor, mas hoje eu quero repreender todas as vezes esse tipo de pensamento. Você vai construindo algo, E isso é muito importante. Isso é muito importante. São 12 coisas, são situações aqui, 5 minutos de uma, 5 minutos de outra. Se você compilar isso, escrever num caderno, se dedicar a isso, criar esse hábito saudável, criar essa rotina prazerosa, criar essa maneira de fazer, daqui a pouco, meu irmão, você está um gigante da oração. Você está orando bastante, você está se dedicando bastante à oração, e isso vai trazer um monte de benefício para a sua vida, vai ser abençoador para você, e vai ser maravilhoso poder viver disso. Então, se concentra, faça isso para a glória e honra do nome de Jesus. Quero te convidar também a, junto comigo, participar de um grupo de oração. Nós temos um grupo de WhatsApp, que é um grupo que se reúne de sexta-feira para sábado, às 3 horas da manhã, para orar. Essa é a intenção do grupo. Lá no grupo você pode, é claro, compartilhar seus motivos de oração, você pode fazer uma postagem lá que tenha a ver com a oração, tá certo? Tem que ter a ver com a oração. Lá você pode colocar alguma situação nesse sentido, pedir
ajudar os irmãos com alguma coisa, mas é um grupo voltado para isso. Então, de sexta para sábado, a gente se reúne para poder orar e se colocar e se concentrar diante de Deus. Se você que deseja participar disso, esse QR Code da tela aí é exatamente para isso, para que você entre, faça a leitura ali desse QR Code e ali você entre e participe desse grupo. Na descrição do nosso link do YouTube, geralmente também tem ali o link para você clicar e acessar e fazer parte disso, tá bom? Vem com a gente para orar. Durante o programa também nós temos lido um livro chamado Poder através da Oração. E já chegamos nos capítulos finais, capítulo 12, já está 3 programas para fazer a leitura dele, eu vou encerrar esse capítulo hoje. O que Deus quer que nós façamos? Vou encerrar a leitura desse capítulo hoje e encerrando aqui também o livro, aí para as próximas semanas a gente vê o que Deus tem, tá certo? Os últimos parágrafos estão dizendo o seguinte: isto colocamos como nosso mais sóbrio juiz. A grande necessidade da igreja, nesta e em todas as épocas, é de homens de fé dominante, de tal santidade sem mancha, de tal marcados vigor espiritual e zelo consumidor, que suas orações, sua fé, suas vidas e seu ministério sejam de tal forma radicais e agressivos, como se operassem revoluções espirituais, que marcarão época na vida dos indivíduos e da igreja. Não queremos dizer homens que permitem agitações sensacionais por meio de projetos originais, nem aqueles que atraem por um entretenimento agradável, mas homens que podem agitar as coisas e operar revoluções pela pregação da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Revoluções que transformam a corrente inteira dos fatos. A capacidade natural e as vantagens educacionais não figuram como fatores nessa questão, mas capacidade pela fé, a capacidade de orar, o poder da inteira consagração, a habilidade da pequenez própria, uma absoluta perda do eu na glória de Deus e uma constante e insaciável busca e aspiração de toda a plenitude de Deus. Homens que podem inflamar a igreja para Deus, não de uma maneira turbulenta e ostentosa, mas como um intenso e silencioso calor que derrete e move todas as coisas para Deus são necessários. Deus pode operar maravilhas se Ele puder encontrar o homem conveniente. Os homens podem operar maravilhas se puderem encontrar o Deus que os guie. A completa dotação de espírito que revira o mundo de cima para baixo seria eminentemente útil nesses últimos dias. Homens que podem agitar as coisas poderosamente para Deus, cujas revoluções espirituais mudam o aspecto inteiro das coisas, são a necessidade universal da igreja. A igreja nunca tem estado sem estes homens. Eles adornam sua história. Eles constituem os milagres que provam a divindade da igreja. Seus exemplos de história são uma inspiração inesgotável e bendita. Um aumento de seu número e poder deveria ser o objetivo de nossas orações. Aquilo que foi feito nas coisas espirituais pode ser feito novamente e ser feito melhor. Esta foi a visão de Cristo. Ele disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14:12. O passado não esgotou as possibilidades nem as exigências para fazer grandes coisas para Deus. A igreja que depende do seu passado histórico para os seus milagres de poder e graça é uma igreja falida. Deus necessita de homens eleitos, homens dos quais o eu e o mundo saíram para uma severa crucificação, por uma bancarrota que tão totalmente arruinou o eu e o mundo que não há nem esperança nem desejo de restaurá-los. Homens que por esta insolvência e crucificação voltaram para Deus os seus corações perfeitos. Oremos ardentemente a fim de que as promessas de Deus concernentes à oração possam ser mais do que realizadas. Glória a Deus. E o livro termina assim: Poder através da Oração, de Edward Mackenzie Bounds, M. Bounds, ministro metodista e escritor devocional, nascido em 1835. Estudou direito aos 21 anos de idade, já estava praticando advocacia. Após advogar por 3 anos, começou a pregar na Igreja Episcopal Metodista do Sul. No tempo de seu pastorado em Brunswick, Missouri, foi declarada uma guerra e ele foi feito prisioneiro de guerra por rejeitar fazer o juramento de lealdade ao governo federal. Depois de solto, ele serviu como capelão no 5º Regimento de Missouri até o término da guerra. Quando capturado e mantido como prisioneiro em Nashville, Tennessee, após a guerra terminar,
Bond serviu como pastor de igrejas em Tennessee, Alabama, St. Louis e Missouri. Gastou os últimos 19 anos de sua vida com sua família em Washington, Geórgia, escrevendo seus livros sobre vida espiritual. Seu fervor e profunda devoção à oração são misturados com uma influência de teologia reformada, que é evidente em muitas das suas obras. Aí, necessidade de orar, obtendo poder através da oração, que é o que nós lemos, as possibilidades da oração, poder e oração, propósitos da oração, a realidade da oração e vencendo batalhas invisíveis. Que você possa se concentrar em outras literaturas desse grande autor de Deus, homem de Deus, e também que você tenha sido abençoado e edificado com a leitura desse livro e que o Senhor te abençoe a cada dia mais. Nós temos sempre um versículo que nós façamos uma meditação junto com vocês aqui no nosso programa, e hoje é João capítulo 15, versículo de número 5. João 15, versículo 5. Aí o texto está dizendo o seguinte: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Já começa dando aí um vislumbre dos nossos lugares nessa história. Nós somos os ramos ligados à videira. Você não é a última bolacha do pacote, você está ligado à videira. Você não consegue produzir para si próprio, você não consegue dar conta das situações. Você está ligado a uma árvore que está ligado à raiz, e uma raiz ligada à terra para que você possa ter nutrientes. Então nós estamos ligados à videira. Nós somos ramos dessa videira. Então toma cuidado com as colocações que você faz acerca de você mesmo, o lugar que você pensa que ocupa. Às vezes você pensa que Deus depende de você. Não, Deus usa os homens, mas não depende dos homens. Deus faz coisa através dos homens, mas Deus não é dependente dos homens. Então toma cuidado, começa o texto dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês estão conectados à videira. Aí ele diz o seguinte aqui, se alguém permanecer em mim e eu nele, permanência. Qual é a maior dificuldade das pessoas insistirem na oração? É a permanência, é a constância, é você orar todos os dias. É você buscar a Deus todos os dias. Você tem pessoas que de repente oram uma vez por semana e às vezes fazem horas de oração, faz 1 hora, 1h30, 2 horas de oração, mas ora uma vez por semana. E é muito interessante que você aprenda a orar todos os dias, ter um tempo com Deus todos os dias, ter uma situação permanente, constante. E isso vai fortalecer você mais do que um dia de oração longo. Isso vai te abençoar muito mais. Tudo o que você faz com periodicidade, tudo que você faz com constância, vai te dar mais resultado do que você fazer uma vez só. Não adianta sentar um dia e ler 50 páginas, é melhor que você sente todos os dias e leia 5 páginas. É melhor que você ore 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, do que você pegar um dia na semana e fazer daquele dia o seu dia de oração. Leitura bíblica, você pode ler 7 capítulos em um dia e depois não ler mais nada, então é melhor que você leia 1 capítulo por dia, porque é essa constância que vai te dar a disciplina que você precisa. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim e eu em vocês. Então ele está dizendo, olha, é uma coisa que vai estar junto todos os dias. É permanência. É permanência. Tem um louvor que me fugiu da memória aqui agora, mas ele fala assim, eu lembrei, ele diz assim, vem nos visitar hoje aqui. E eu cantava esse louvor muitas vezes, eu colocava esse louvor para fazer meu tempo devocional, e um dia eu creio que foi a voz de Deus, me disse assim, peraí, você quer uma visita ou você quer que eu esteja com você? É isso, nós não queremos um momento com Deus. Uma visita de Deus em nós depois que Ele vai embora. Não, queremos estar na presença de Deus. Queremos que o Espírito Santo de Deus permaneça em nós. Então assim, se vocês permanecerem em mim, é vivência, é dia a dia, é estar junto. E eu e vocês, acontecer essa mistura maravilhosa, essa simbiose, estar juntos ali, se acontecer isso, aí o texto está dizendo assim, esse dá muito fruto. Tudo o que eu faço com permanência, campo espiritual, campo natural, vai dar fruto. Se a minha vida com Deus ela é cotidiana, ela vai dar fruto. Se ela é de vez em quando você dá fruto. Olha para você, olha para as pessoas ao seu redor. Tem gente que de vez em quando dá um fruto.
solta alguma coisa boa, faz alguma coisa que é pertinente, dá um resultado. E tem gente que está sempre frutificando. Por quê? Porque tem gente que está permanecendo em Deus. E tem gente que visita. E depois sai, vai embora. Então não queira viver de visitas, mas queira dar muito fruto. Aí Jesus ele fecha esse versículo, eu fecho também a nossa meditação aqui hoje, com aquilo que ele está dizendo o seguinte: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como isso é importante está no seu entendimento. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É óbvio que isso aqui se aplica perfeitamente no reino de Deus. É óbvio que isso se aplica perfeitamente para as coisas de Deus. No livro que a gente leu diversas vezes, o Embaldes ele falava sobre a capacidade humana. Gente letrada, gente conhecedora, gente estudada e etc. Mas o reino não é feito disso. Porque tarda o verdadeiro avivamento, o autor diz o seguinte, um capítulo inteiro: com tudo o que tens adquire a unção. Por quê? O que é a unção? A unção é Deus colocando um óleo na tua cabeça e dizendo: para isso aqui eu vou te capacitar. E Jesus está dizendo, dentro do reino de Deus, vocês não podem fazer nada sem mim. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Príncipe dos Pregadores, Charles Haddon Spurgeon. E a frase é a seguinte: homens estão buscando melhores métodos, mas Deus está buscando os melhores homens. Muito pastor por aí, muito líder por aí buscando um método, buscando um jeito de fazer a igreja virar. A igreja vai virar, a coisa vai dar certo, o ministério, quando estivermos buscando a Deus e Deus nos encontrar, aí Ele vai dar estratégia, Ele vai dar orientação, Ele vai dar direção. Você pode ter métodos, se você não tem unção não adianta nada. Sem Cristo nada podemos fazer. Sem que Deus nos habilite, nos capacite, nos abençoe, nos direcione, nada podemos fazer. Estava lendo esses dias, 1 Samuel, se não me engano, e ali Davi está aguardando que Deus direcione se ele deve atacar os amalequitas. Eles falaram: não vai pela frente agora não, vai pela lateral, você vai pegar todo mundo desprevenido. Quando você ouvir um barulho na copa das árvores, você pode ir, porque é eu que estou passando na sua frente. Então ele está seguindo a voz de Deus, ele sabe, sem Deus ele pode até conquistar, mas não vai ser aquela conquista. Pare de tentar fazer as coisas sem Deus. Ponha Deus à frente. Permaneça nele, ele vai dar direção, ele vai te ajudar nisso aí. Então, João ele encerra aqui esse versículo com as palavras de Jesus, cravando algo: sem mim vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Então tudo o que você quiser fazer dentro de reino de Deus, para Deus, enfim, na igreja do Senhor Jesus, esteja permanentemente ligado a Ele, seja um ramo ligado à videira, e você vai frutificar e vai ser uma grande bênção à sua vida, e aquilo que você faz também será. Nossa oração do dia, nós estamos dentro de uma semana temática. A semana temática dessa semana é a perigosa presença de Deus. Essa é a temática da semana da Agenda Apacentai, a perigosa presença de Deus. E a oração no nosso dia de hoje é por espontaneidade e alegria durante os louvores. Por espontaneidade e alegria durante os louvores. Me permita aqui, irmãos, você que talvez está conectado a gente aí, ou que vai assistir em outro momento essa programação, esse programa, deixa eu te instruir em algo. A adoração, com toda certeza, ela é um instrumento interno. Passa-se dentro de nós. Não está no campo visível. Não está no campo visível. A adoração verdadeira não está no campo visível. Mas, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. A Bíblia diz que um rosto formoso é resultado de um interior abençoado. Tudo o que está dentro de você, de alguma maneira, reflete para fora de você. Você pode estar pensando assim: não, pastor, eu adoro a Deus, mas dentro de mim. Olha, dificilmente eu vou conseguir controlar um sentimento de tanto ardor na adoração, a ponto de não me expressar nada para fora de mim. Um levantar de mãos, um gesto que adore ao Senhor, uma expressão. Acho muito difícil, particularmente falando, a pessoa está ali no seu lugar, quieta, de braços cruzados, sentada ou parada, e dentro dela está acontecendo adoração. Acho muito difícil
Porque a adoração sempre nos conduz, nos leva a atos que são atos de adoração. Um levantar de mãos para se colocar diante de Deus em sinal de redenção, um se curvar diante de Deus em sinal de entrega a Deus. Alguma coisa vai acontecer em você se dentro de você estiver acontecendo a adoração. A nossa oração hoje é para que as pessoas encontrem um lugar de espontaneidade para fazer algo, para expressar algo, enquanto estamos louvando a Deus e adorando a Deus. Que você possa viver isso para a sua vida, tá certo? Você que pode, é claro, feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos, Deus, a nossa vida diante do Senhor, Pai. Reconhecendo, exaltando e bendizendo o Teu santo nome em todo o tempo, Pai. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua santidade, também a Tua soberania. E tranquilamente, Pai Santo, nos prostramos diante do Senhor, Pai. Levantamos as mãos, Pai Santo, é um sinal sim, Deus, de adoração também, mas também de rendição, Pai. Para declarar, Deus, e dizer o quanto nós dependemos do Senhor, do Teu favor, do Teu cuidado, Pai. Vem, Deus, e perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nossos erros, Pai. Aquilo que de alguma maneira desagradou ao Senhor, Deus, encontre nessa tarde misericórdia e graça para a glória do Teu santo nome, Deus. E a nossa oração, talvez um pouco mais específica agora, Senhor, é para que possamos encontrar espontaneidade e alegria durante os louvores, Deus. Que o Senhor nos liberte, Deus, em nome de Jesus, de qualquer tipo de trava, de amarra, da vergonha, do medo, Senhor, de ser talvez incompreendido por alguém, Deus, de alguma maneira, Senhor Jesus Cristo, alguma coisa nos trave, que o Senhor nos liberte nessa tarde, em nome de Jesus, Pai. E eu oro também pelos meus irmãos, Pai, pessoas que a gente ora e vê ela totalmente inerte, Pai Santo, a esse momento. Totalmente num outro lugar, num outro planeta, enquanto a igreja está adorando e louvando a Deus, Pai. Traz a esses irmãos e irmãs também esse entendimento, esse sentimento, Pai, de que aquilo que está dentro de nós vai, de alguma maneira, se expressar para fora de nós, Pai. Então, que o Senhor venha nos capacitar, nos abençoar, nos guardar, que nós possamos, durante os louvores, demonstrar espontaneidade, demonstrar alegria, participar, Deus, desse momento, Deus, com contentamento, Deus, que o Senhor possa receber a nossa entrega que se dá ali, a nossa adoração possa ser verdadeira e real ali, Deus, tudo para a glória do Teu santo nome, Senhor. Te entrego, Deus, esse programa, as vidas dos irmãos que estão nos acompanhando, coloco tudo isso diante do Senhor agora. Que o Senhor continue a abençoar a nossa terça-feira, que o Senhor continue com a Tua mão sobre cada um de nós, Pai Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Você que é aqui do Manda Aqui hoje, você tem no grupo pequeno, tem os seus gêmeos ainda hoje, que Deus te abençoe, possa te usar poderosamente. Amanhã, quarta-feira, é dia de quarta de milagres, tá certo? Nosso culto da tarde aqui, você que pode vir, venha. Avenida Ultramarinos, 616, aqui no prédio anexo, Capela Mr. Vanato, às 15 horas. Entra pelo estacionamento, você vai dar de cara com a entrada do culto, tá certo? Que Deus te abençoe, te aguardo amanhã se você puder estar conosco aqui. Mandar um abraço para a Janete Souza, Heloísa Sanches também, foi um prazer te conhecer pessoalmente, Heloísa, lá de Marília, direto com a gente aqui no Simpósio de Missões, o Wesley e a Zana, que Deus abençoe vocês também, a Márcia Almeida, seu Vicente Antunes, Paixão e Catinha, melhoras para você, um grande beijo, qualquer dia eu vou aí te visitar e orar junto com você, a Shirley Alves Santos também, que Deus abençoe a sua vida, o Wilson Dias, Djanir Leandra, que Deus abençoe você, Miriam Gonçalves e minha mãe, Cida Cruz, um beijo para a senhora, te amo, viu? A gente se vê também essa semana, se Deus quiser. Opa, você que pediu oração no chat, eu vou receber aqui pessoalmente e vamos estar orando, tá bom? Que Deus abençoe os amados irmãos, hoje ficamos por aqui, se Deus permitir e nos agraciar, semana que vem a gente está de volta. Forte abraço para vocês, paz do Senhor Jesus.